o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Araneya Parva. Capítulo 311. Yudhishthira responde às perguntas do Grou. O Grou permite que um viva. Yudhishthira escolhe Nakula. Todos são ressuscitados. Vaisampayana disse. Yudhishthira viu seus irmãos, cada um possuidor da glória do próprio Indra, jazendo mortos como os regentes do mundo caídos de suas esferas no fim do Yuga. E vendo Arjuna jazendo morto, com seu arco e flechas caídos ao chão, e também Bhimazena e os gêmeos imóveis e privados de vida, o rei deu um suspiro difícil e longo, e ficou banhado em lágrimas de tristeza. E vendo seus irmãos jazendo mortos, o filho de braços fortes de Dharma com coração torturado em ansiedade começou a lamentar profusamente, dizendo: Tu, ó Ovrikudara de braços poderosos, juraste, dizendo: Eu esmagarei com a massa as coxas de Duryodhana em combate. Ó realçador da glória dos Kurus, após a tua morte, ó de braços poderosos e grande alma, tudo aquilo se tornou inútil agora. As promessas dos homens podem ser ineficazes, mas porque as palavras dos deuses proferidas em relação a ti foram assim inúteis? Ó Dhananjaya, enquanto tu estavas no quarto de resguardo da tua mãe, os deuses disseram: Ó Kunti, este teu filho não será inferior àquele de 1000 olhos. E nas montanhas Paripatra do norte todos os seres cantaram, dizendo: A prosperidade desta linhagem, roubada por inimigos, será recuperada por este sem demora. Ninguém será capaz de derrotá-lo em batalha, enquanto não haverá ninguém a quem ele não será capaz de derrotar. Porque então Jishnu, dotado de grande força, foi sujeito à morte. Porque Dhananjaya, confiando em quem nós tínhamos até agora suportado toda essa miséria, jaz no chão matando todas as minhas esperanças. Porque esses heróis, os filhos poderosos de Kunti, Bhimazena e Dhananjaya, caíram sob o poder do inimigo, eles que sempre matam seus inimigos, e a quem nenhuma arma poderia resistir. Certamente este meu coração vil deve ser feito de pedra, já que vendo esses gêmeos jazendo hoje no chão ele não se parte. Ó touros entre homens, versados em escritos sagrados e conhecedores das propriedades de hora e lugar, e dotados de mérito ascético, vocês que realizaram devidamente todos os ritos sagrados, porque vocês jazem deitados, sem realizarem atos dignos de vocês. Pai, porque vocês jazem inconscientes sobre a terra, com seus corpos ilesos, ó invencíveis, e com seus votos intocados. E contemplando seus irmãos dormindo docemente lá como eles usualmente faziam em ladeiras de montanha, o rei de grande alma, dominado pela dor e banhado em suor, chegou a uma condição lamentável. E dizendo: É isso mesmo, aquele senhor virtuoso de homens, submerso em um oceano de dor, ansiosamente foi averiguar a causa daquela catástrofe. E aquele de braços poderosos e de grande alma, familiarizado com as divisões de tempo e lugar, não pôde determinar seu rumo de ação. Tendo assim lamentado muito dessa maneira, o virtuoso Yudhishthira, o filho de Dharma ou Tapu, reprimiu sua alma e começou a refletir sobre a quem tinha matado aqueles heróis. Não há golpes de arma sobre eles, nem há alguma pegada aqui. O ser deve ser poderoso, eu suponho, por quem meus irmãos foram mortos. Eu ponderarei seriamente sobre isso, ou que eu beba da água primeiro, e então o saiba tudo. Pode ser que Duryodhana, de mente habitualmente desonesta, tenha feito esta água ser colocada aqui secretamente pelo rei dos Gandharvas. Que homem de bom senso pode confiar em um indivíduo pecaminoso de más paixões para quem bem e mal são semelhantes? Ou, talvez, esta pode ser uma ação daquele de alma má, através de seus mensageiros secretos. E foi assim que aquele altamente inteligente deu caminho a diversas reflexões. Ele não acreditou que aquela água tivesse sido corrompida por veneno, pois embora mortos, nenhuma palidez semelhante à de cadáver se encontrava neles. A cor nos rostos destes meus irmãos não desapareceu. E foi assim que Yudhishthira pensou.
E o rei continuou: cada um destes principais dos homens era como uma catarata poderosa. Quem, portanto, salvo o próprio Yama que no tempo devido causa o fim de todas as coisas, poderia tê-los frustrado desta maneira? E tendo concluído isso com certeza, ele começou a realizar suas abluções naquele lago. E, enquanto descia até ele ouviu estas palavras do céu, proferidas pelo Yaksha: eu sou um grão que vive de peixes muito pequenos. Foi por mim que os teus irmãos mais novos foram levados para o domínio do Senhor dos Espíritos dos Mortos. Se tu, ó príncipe, não responderes às perguntas feitas por mim, tu mesmo numerarás o quinto cadáver. Ó filho, não hajas precipitadamente. Este lago sempre esteve sob minha posse. Tendo respondido as minhas perguntas primeiro, ó filho de Kunti, bebe e leva embora tanto quanto tu precisares. Ouvindo essas palavras, Yudhishthira disse: tu és o principal dos Rudras, ou dos Vasos, ou dos Marutas. Eu pergunto: que Deus tu és? Isso não pode ter sido feito por uma ave. Quem é aquele que derrubou as 4 montanhas imensas, ou seja, a Himavati, a Paripatra, a Vindhya e a Malaya? Grande é a façanha feita por ti, ó o principal das pessoas fortes. Aqueles a quem nem deuses, nem Gandharvas nem Asuras, nem Rakshasas podiam resistir em combate vigoroso foram mortos por ti. Portanto, extremamente admirável é a façanha feita por ti. Eu não sei qual pode ser o teu negócio, nem eu sei o teu propósito. Portanto, é grande a curiosidade e medo também que tomarão conta de mim. A minha mente está muito agitada, e como a minha cabeça também está doendo, eu te pergunto, portanto, ó venerável, quem és tu que permaneces aqui? Ouvindo essas palavras, o Yaksha disse: eu sou, que o bem te aconteça, um Yaksha, e não uma ave anfíbia. Foi por mim que todos esses meus irmãos, dotados de bravura imensa, foram mortos. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras detestáveis expressas em letras cruéis, Yudhishthira, ó rei, se aproximando do Yaksha que tinha falado então, permaneceu lá. E aquele touro entre os Bharatas então viu aquele Yaksha de olhos incomuns e corpo enorme e alto como uma palmeira e parecendo fogo ou o sol, e irresistível e gigantesco como uma montanha, permanecendo sobre uma árvore, e proferido um rugido alto profundo como o das nuvens. E o Yaksha disse: esses teus irmãos, ó rei, repetidamente proibidos por mim, tiraram água à força. Foi por isso que eles foram mortos por mim. Aquele que deseja viver não deve, ó rei, beber esta água. Ó filho de Prita, não hajas impetuosamente. Este lago sempre esteve em minha posse. Ó filho de Kunti, primeiro responde às minhas perguntas, e então tira tanto quanto tu quiseres. Yudhishthira disse: eu, ó Yaksha, não cobiço o que já está em tua posse. Ó touro entre os seres masculinos, as pessoas virtuosas nunca aprovam que alguém elogie a si mesmo sem contar vantagem. Eu, portanto, responderei as tuas questões, de acordo com a minha inteligência. Pergunta-me. O Yaksha então disse: o que é que faz o sol nascer? Quem lhe faz companhia? Quem o faz se pôr? E em quem ele está estabelecido? Yudhishthira respondeu: Brahma faz o sol nascer, os deuses lhe fazem companhia, Dharma o faz se pôr, e ele está estabelecido na verdade. Por Aditya, que geralmente significa o sol, é indicada a alma não purificada. A primeira questão então se torna: quem é que exalta a alma não purificada? O ato de exaltação implica uma elevação da alma de suas conexões terrestres. A resposta a isso é Brahma, isto é, Veda ou autoconhecimento. A segunda questão: quais são aqueles que fazem companhia para a alma durante seu progresso de purificação? A resposta é autodomínio e outras qualidades, que são todas de uma natureza semelhante à dos deuses ou divina. A terceira pergunta é: quem leva a alma para o seu lugar estado de descanso? A resposta é Dharma, ou seja, retidão, moralidade e prática religiosa.
É afirmado frequentemente que se deve passar pelas práticas karma antes de alcançar um estado de descanso ou verdade ou conhecimento puro. A última pergunta é: no que a alma está estabelecida? A resposta, segundo tudo que foi dito anteriormente, é verdade ou conhecimento puro. Pois a alma que está emancipada e elevada acima de todas as conexões carnais não tem mais necessidade de práticas e ações karma, mas permanece inabalável no conhecimento verdadeiro Jnana. O Yaksha perguntou: pelo que uma pessoa torna erudita? Pelo que ela obtém o que é muito importante. Como se pode ter um auxiliar? E, ó rei, como se pode adquirir inteligência? Yudhishthira respondeu: é pelo estudo das rutis que uma pessoa se torna erudita, é por austeridades ascéticas que se obtém o que é muito importante, é pela inteligência que se obtém um auxiliar e é por servir aos idosos que alguém se torna sábio. O Yaksha perguntou: o que constitui a divindade dos Brahmanes? Qual é sua prática que é semelhante às dos pios? Qual também é atributo humano dos Brahmanes? E qual prática deles é como a dos ímpios? Yudhishthira respondeu: o estudo dos Vedas constitui sua divindade, seu ascetismo constitui comportamento que é como o dos pios, sua sujeição à morte é seu atributo humano e difamação é sua impiedade. O Yaksha perguntou: o que constitui a divindade dos Kshatriyas? Qual é sua prática que é semelhante à dos pios? Qual é seu atributo humano? E qual prática deles é como a dos ímpios? Yudhishthira respondeu: flechas e armas são sua divindade, a celebração de sacrifícios é a ação que é como a dos pios, sujeição ao temor é seu atributo humano, e recusa à proteção é o ato deles que é semelhante ao dos ímpios. O Yaksha perguntou: o que é que constitui o sama do sacrifício? Qual o yajus do sacrifício? O que é a proteção de um sacrifício? E o que é aquilo sem o qual um sacrifício não pode passar? Yudhishthira respondeu: a vida é o sama do sacrifício, a mente é o yajus do sacrifício, o rik é o que é a proteção do sacrifício, e é rik somente sem o qual o sacrifício não pode passar. No sacrifício objetivo que alguém celebra, os mantras sama, yajus e rik são todos necessários. No sacrifício subjetivo a aquisição de conhecimento verdadeiro, vida e mente são tão necessários quanto os mantras dos Sama e Ajurvedas em um objetivo. Como nenhum sacrifício objetivo pode passar sem os riks, sendo principalmente dependente deles, assim os sacrifícios subjetivos para adquirir conhecimento verdadeiro nunca podem passar sem devoção, a qual é representada como os riks. O Yaksha perguntou: o que é da maior importância para aqueles que cultivam? O que é da maior importância para aqueles que semeiam? O que é da maior importância para aqueles que desejam prosperidade neste mundo? E o que é da maior importância para aqueles que produzem? Yudhishthira respondeu: o que é da maior importância para aqueles que cultivam é a chuva, aquilo da maior importância para aqueles que semeiam é a semente, aquilo da maior importância para aqueles que produzem é a prole. O Yaksha falou: aquela pessoa, desfrutando de todos os objetos dos sentidos, dotada de inteligência, respeitada pelo mundo e estimada por todos os seres, que embora respirando não oferece nada para estes 5 deuses, convidados, empregados, pitris, e ela mesma, embora dotada de fôlego, ainda assim não está viva. O Yaksha perguntou: o que é mais pesado do que a própria terra? O que é mais alto do que os céus? O que é mais veloz do que o vento? E o que é mais numeroso do que a grama? Yudhishthira respondeu: a mãe é mais pesada e importante do que a terra, o pai é mais alto do que o céu, a mente é mais veloz do que o vento, e os nossos pensamentos são mais numerosos do que a grama. O Yaksha perguntou: o que é que não fecha os olhos quando dorme? O que é que não se move depois do nascimento? O que é que não tem coração? E o que é que aumenta com seu próprio ímpeto? Yudhishthira respondeu: um peixe não fecha os olhos quando dorme, um ovo não se move depois do nascimento, uma pedra não tem coração, e um rio aumenta com seu próprio ímpeto. O Yaksha perguntou: quem é o amigo do exilado? Quem é o amigo do chefe de família?
Quem é o amigo daquele que está doente? E quem é o amigo de alguém que está prestes a morrer? Yudhishthira respondeu: o amigo do exilado em uma terra distante é seu companheiro, o amigo do chefe de família é a esposa, o amigo do que está doente é um médico, e o amigo daquele prestes a morrer é a caridade. O Yaksha perguntou: quem é o convidado de todas as criaturas? Qual é o dever eterno? O que, ó o principal dos reis, é Amrita? E o que é este universo inteiro? Yudhishthira respondeu: Agni é o convidado de todas as criaturas, o leite de vaca é Amrita, Oma com ele é o dever eterno, e este universo consiste somente em ar. O Yaksha perguntou: o que é que viaja sozinho? O que é que renasce depois de seu nascimento? Qual é o remédio contra o frio? E qual é o maior campo? Yudhishthira respondeu: o sol viaja sozinho, a lua toma nascimento de novo, o fogo é o remédio contra o frio, e a terra é o maior campo. O Yaksha perguntou: qual é o maior amparo da virtude? Qual da fama? Qual do céu? E qual da felicidade? Yudhishthira respondeu: a generosidade é o maior amparo da virtude, caridade, da fama, veracidade, do céu, e bom comportamento, da felicidade. O Yaksha perguntou: o que é a alma do homem? Quem é aquele amigo concedido ao homem pelos deuses? Qual é o principal sustento do homem? E qual também é seu principal amparo? Yudhishthira respondeu: o filho é a alma de um homem, a esposa é o amigo concedido ao homem pelos deuses, as nuvens são seu principal sustento, e a doação é o seu principal amparo. O Yaksha perguntou: qual é a melhor de todas as coisas louváveis? Qual é a mais valiosa de todas as suas posses? Qual é o melhor de todos os ganhos? E qual é o melhor de todos os tipos de felicidade? Yudhishthira respondeu: a melhor de todas as coisas louváveis é a habilidade, a melhor de todas as posses é o conhecimento, o melhor de todos os ganhos é a saúde, e o contentamento é o melhor de todos os tipos de felicidade. O Yaksha perguntou: qual é o maior dever no mundo? Qual é a virtude que sempre dá frutos? O que é aquilo que, se controlado, não leva ao desgosto? E quem são aqueles com quem uma aliança não pode se romper? Yudhishthira respondeu: o maior dos deveres é se abster de ferir. Os ritos ordenados nos 3 Vedas sempre dão frutos. A mente, se controlada, não leva ao desgosto, e uma aliança com os bons nunca se rompe. O Yaksha perguntou: o que é aquilo que, se abandonado, torna alguém agradável? O que é que, se abandonado, não leva ao arrependimento? O que é que, se abandonado, faz alguém rico? O que é que, se abandonado, faz alguém feliz? Yudhishthira respondeu: orgulho, se abandonado, torna alguém agradável. A ira, se abandonada, não leva ao arrependimento. O desejo, se abandonado, torna alguém rico, e a avareza, se abandonada, faz uma pessoa feliz. O Yaksha perguntou: por que alguém doa aos brahmanes? Por que para mímicos e dançarinos? Por que para empregados? E por que para o rei? Yudhishthira respondeu: é por mérito religioso que alguém doa aos brahmanes, é por fama que alguém doa para mímicos e dançarinos, é para sustentá-los que alguém doa para os empregados, e é para obter alívio do temor que alguém doa aos reis. O Yaksha perguntou: com o que o mundo é envolvido? O que é aquilo devido ao qual uma coisa não pode se revelar? Por que amigos são abandonados? E por que alguém fracassa em ir para o céu? Yudhishthira respondeu: o mundo é envolvido pela escuridão. A escuridão não permite que uma coisa se mostre. É por avareza que amigos são abandonados. E é conexão com o mundo pela qual alguém fracassa em ir para o céu. O Yaksha perguntou: por que alguém pode ser considerado como morto? Por que um reino pode ser considerado como morto? Por que um Srada pode ser considerado como morto? E por que um sacrifício? Yudhishthira respondeu: por falta de riqueza um homem pode ser considerado como morto. O reino por falta de um rei pode ser considerado como morto. Um Srada que é realizado com a ajuda de um sacerdote que não tem erudição pode ser considerado como morto.
e um sacrifício no qual não há presentes para os Brahmanes é morto. O Yaksha perguntou: o que constitui o caminho? O que tem sido citado como água? O que como alimento? E o que como veneno? Dize-nos também qual é o tempo apropriado de Usrada, e então bebe e tira tanto quanto quiseres. Yudhishthira respondeu: aqueles que são bons constituem um caminho. O espaço tem sido citado como água. A vaca é alimento. Um pedido é veneno. E um Brahmane é considerado como o tempo apropriado de Usrada. Eu não sei o que tu pensas de tudo isso, ó Yaksha. O Yaksha perguntou: o que é considerado sinal de ascetismo? E qual é o verdadeiro controle? O que constitui o perdão? E o que é vergonha? Yudhishthira respondeu: permanecer na própria religião é ascetismo. O controle da mente é de todos os controles. O verdadeiro perdão consiste em tolerar animosidade, e vergonha, em se afastar de todas as ações indignas. O Yaksha perguntou: o que, ó rei, é citado como sendo conhecimento? O que, a tranquilidade? O que constitui a compaixão? E o que é chamado de simplicidade? Yudhishthira respondeu: verdadeiro conhecimento é o da divindade. Verdadeira tranquilidade é a do coração. Compaixão consiste em desejar felicidade para todos. E simplicidade é equanimidade de coração. O Yaksha perguntou: qual inimigo é invencível? O que constitui uma doença incurável para os homens? Qual tipo de homem é chamado de honesto e qual de desonesto? Yudhishthira respondeu: a raiva é um inimigo invencível. A cobiça constitui uma doença incurável. É honesto aquele que deseja o bem-estar de todas as criaturas, e é desonesto aquele que é impiedoso. O Yaksha perguntou: o que, ó rei, é ignorância? E o que é orgulho? O que também é para ser entendido por ociosidade? E o que tem sido citado como dor? Yudhishthira respondeu: verdadeira ignorância consiste em não conhecer os próprios deveres. Orgulho é uma consciência de alguém ser ele mesmo um ator ou sofredor na vida. Ociosidade consiste em não cumprir os próprios deveres, e ignorância em tristeza. O Yaksha perguntou: o que os rishis dizem que é firmeza? E o que, paciência? Qual também é uma ablução verdadeira? E o que é caridade? Yudhishthira respondeu: firmeza consiste em permanecer na sua própria religião, e verdadeira paciência consiste na subjugação dos sentidos. Um banho verdadeiro consiste em limpar a mente de todas as impurezas, e caridade consiste em proteger todas as criaturas. O Yaksha perguntou: qual homem deve ser considerado como erudito, e quem deve ser chamado de ateu? Quem também é para ser chamado de ignorante? O que é chamado de desejo e quais são as fontes do desejo? E o que é inveja? Yudhishthira respondeu: é para ser chamado de erudito quem conhece seus deveres. Um ateu é aquele que é ignorante, e assim também é ignorante aquele que é ateu. O desejo é devido aos objetos de posse, e inveja é nada mais do que mágoa do coração. O Yaksha perguntou: o que é orgulho, e o que é hipocrisia? Qual é a graça dos deuses, e o que é maldade? Yudhishthira respondeu: ignorância apática é orgulho. Levantar um estandarte religioso é hipocrisia. A graça dos deuses é o fruto de nossas doações, e maldade consiste em falar mal dos outros. O Yaksha perguntou: virtude, lucro e desejo são opostos uns aos outros. Como podem coisas tão antagônicas umas às outras existirem juntas? Yudhishthira respondeu: quando uma esposa e a virtude se harmonizam uma com a outra, então todos os três que tu mencionaste podem existir juntos. O Yaksha perguntou: ó touro da raça Bharata, quem é que está condenado ao inferno eterno? Cabe a ti responder logo a pergunta que eu faço. Yudhishthira respondeu: aquele que convoca um Brahmane pobre prometendo-lhe fazer uma doação e então diz a ele que não tem nada para dar vai para o inferno eterno. Também deve ir para o inferno eterno aquele que atribui falsidade aos Vedas, às escrituras, aos Brahmanes, aos deuses, e às cerimônias em honra dos Pitris.
Também vai para o inferno eterno aquele que, embora na posse de riqueza, nunca doa nem desfruta ele mesmo por avareza, dizendo que ele não tem nada. O Yaksha perguntou: pelo que, ó rei, nascimento, comportamento, estudo, ou erudição, uma pessoa se torna um Brahmane? Dize-nos com certeza. Yudhishthira respondeu: ouve, ó Yaksha. Não é nem nascimento, nem estudo, nem erudição o que é a causa da condição de Brahmane, sem dúvida, é o comportamento que o constitui. O comportamento deve sempre ser bem vigiado, especialmente por um Brahmane. Aquele que mantém seu comportamento inalterado nunca é prejudicado. Professores e pupilos, de fato, todos os que estudam as escrituras, se viciados em maus hábitos, devem ser considerados como patifes iletrados. É erudito somente aquele que cumpre os seus deveres religiosos. Mesmo aquele que estudou os 4 Vedas deve ser considerado como um patife pecaminoso indistinguível de um Sudra se a sua conduta não for correta. Somente aquele que realiza o Agnihotra e tem seu sentido sob controle é chamado de Brahmane. O Yaksha perguntou: o que ganha alguém que fala palavras agradáveis? O que ganha aquele que sempre age com discernimento? O que ganha aquele que tem muitos amigos? E o que ganha aquele que é devotado à virtude? Yudhishthira respondeu: aquele que fala palavras agradáveis se torna agradável para todos. Aquele que age com discernimento obtém o que quer que ele busque. Aquele que tem muitos amigos vive alegremente. E aquele que é devotado à virtude obtém um estado feliz no mundo seguinte. O Yaksha perguntou: quem é realmente feliz? O que é mais extraordinário? Qual é o caminho? E qual é a notícia? Responde a essas 4 perguntas minhas e que os teus irmãos mortos revivam. Yudhishthira respondeu: ó criatura anfíbia, um homem que cozinha em sua própria casa, na quinta ou na sexta parte do dia, com vegetais escassos, mas que não tem dívidas e que não circula para longe de casa, é realmente feliz. Dia após dia incontáveis criaturas estão indo para a residência de Yama, ainda assim aquelas que ficam para trás acreditam que elas mesmas são imortais. O que pode ser mais extraordinário do que isso? Debate não leva à conclusão certa, as rutis são diferentes mas das outras, não há nenhum rishi cuja opinião possa ser aceita por todos. A verdade sobre religião e dever está escondida em cavernas, portanto, é o caminho somente aquele ao longo do qual os notáveis têm andado. Este mundo cheio de ignorância é como uma panela. O sol é o fogo, os dias e as noites são o combustível. Os meses e as estações constituem a concha de madeira. O tempo está cozinhando todas as criaturas naquela panela com esses auxílios. Essa é a notícia. O Yaksha perguntou: tu, ó repressor de inimigos, realmente respondeste a todas as minhas perguntas? Dize-nos agora quem é realmente um homem, e qual homem realmente possui todas as espécies de riqueza. Yudhishthira respondeu: a fama da boa ação de um homem alcança o céu e se espalha pela terra. Tanto quanto aquela fama durar, uma pessoa para quem o agradável e o desagradável, bem-estar e dor, o passado e o futuro, são mesmo, é citada como possuidora de todas as espécies de riqueza. O Yaksha disse: tu, ó rei, realmente respondeste quem é um homem, e que homem possui todas as espécies de riqueza. Portanto, que somente um entre os teus irmãos, que tu possas desejar, se levante com vida. Yudhishthira respondeu: que este que tem cor um tanto escura, cujos olhos são vermelhos, que é alto como uma grande árvore sala, cujo peito é largo e braços longos, que este Nakula, ó Yaksha, se levante com vida. O Yaksha replicou: este Bhimasena é estimado por ti, e este Arjuna também é alguém de quem todos vocês dependem. Por que então, ó rei, tu desejas que um meio-irmão se levante com vida? Como tu podes, abandonando Bhima cuja força é igual à de 10.000 elefantes, desejar que Nakula viva? As pessoas diziam que este Bhima era amado por ti. Por que motivo então tu desejas que um meio-irmão reviva? Abandonando Arjuna cujo poder de braço é venerado por todos os filhos de Pandu, por que tu desejas que Nakula reviva?
Yudhishthira disse: se a virtude for sacrificada, aquele que a sacrifica está perdido. Assim a virtude também nutre aquele que a nutre. Portanto, cuidando para que a virtude por ser sacrificada não possa nos sacrificar, eu nunca abandono a virtude. A abstenção de ferir é a maior virtude, e é, eu penso, até mais elevada do que o mais elevado objeto de aquisição. Eu me esforço para praticar essa virtude. Portanto, Kinakula, ó Yaksha, reviva. Que os homens saibam que o rei é sempre virtuoso. Eu nunca me afastarei do meu dever. Kinakula, portanto, reviva. O meu pai teve 2 esposas, Kunti e Madri. Que as 2 tenham filhos. Isso é o que eu desejo. Como Kunti é para mim, assim também é Madri. Não há diferença entre elas aos meus olhos. Eu desejo agir igualmente em relação às minhas mães. Portanto, Kinakula viva. O Yaksha disse: já que a abstenção de injúria é considerada por ti como mais elevada do que ambos, lucro e prazer, portanto, que todos os teus irmãos vivam, ó touro da raça Bharata. Além dos significados claros e óbvios das palavras empregadas nas perguntas e nas respostas, há uma profunda significação de um tipo espiritual. Uma inteligência firme serve aos propósitos de uma companhia útil. Por sacrifício se quer dizer o sacrifício espiritual para a aquisição de conhecimento puro. Yudhishthira tem a autoridade das Shrutis para dizer que o único elemento que permeia o universo é o ar. Isto é, o caminho pelo qual alguém deve andar é o dos bons. As Shrutis realmente falam do espaço como água. Essa é uma questão para testar o conhecimento de Yudhishthira a respeito de cosmogonia védica. As Shrutis falam da vaca como o único alimento no seguinte sentido: a vaca dá leite. O leite dá manteiga. A manteiga é usada no Oma. O Oma é a causa das nuvens. As nuvens dão chuva. A chuva faz as sementes brotarem e produzirem alimentos. Ou seja, não há hora especial para um srada. Ele deve ser realizado em qualquer tempo em que o sacerdote bom e hábil possa ser obtido.